Seja muito bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo eu quero responder algumas perguntas que eu abri lá na caixinha do meu Instagram sobre essa relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, esse tem sido um objeto de estudos e de interesse que eu tenho proposto para o mês de junho inteiro e também para início do mês de julho. E eu quero então te convidar a participar dos nossos canais, seja no Instagram, seja na nossa comunidade no WhatsApp, se você tem interesse em aprofundar o seu pensamento sobre essa relação. Então vamos aqui para a primeira pergunta. Alguém me perguntou assim, como ler esses textos com as crianças? Pula ou lê? A pessoa, quando colocou aqui esses textos, ela fez referência a textos como textos difíceis, onde Deus manda matar, onde fala sobre as guerras, né? Onde tem assuntos complicados para o cristão, tá certo? Pessoalmente, na nossa sociedade atual. O que é que eu diria? Então, a gente precisa lembrar do princípio de 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Toda escritura, inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a educação, na justiça e todas as outras utilidades que a escritura tem, conforme lá o texto de 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Agora, o que eu entendo é que a utilidade da escritura, ou a utilidade da escritura para o ensino, ela é diferente em diferentes fases da vida. O autor aos Hebreus, quando ele escreve lá no capítulo 5, ele fala de um alimento espiritual que ainda é um certo tipo de leite nesse aspecto, e ele é como se ele fizesse uma distinção entre coisas que são mais iniciais para a vida cristã e coisas que são mais profundas para a vida cristã. Então, pensando em crianças especificamente, a minha resposta seria depende. Se a sua criança professa fé em Cristo, mas ainda não demonstra crescimento espiritual, ainda está dando os primeiros passos, eu diria que você pode ter um melhor benefício desse tempo de leitura se for para passagens do Evangelho, para passagens das cartas, o que vão ajudar ela a crescer mais diretamente, né? E se a sua criança não professa fé em Cristo, então eu diria que evitasse nesse primeiro momento e tentasse focar na principal necessidade dela, que é arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, tá bom? Então a resposta seria depende. Deixa eu ver aqui uma segunda pergunta que trouxeram aqui pra gente. Como entender as guerras mandadas por Deus no Antigo Testamento, tá? Então, dentro dessa resposta, eu irei aqui ecoar o pensamento do John Bright, no livro que saiu pela Bíblica Publicações, intitulado de Autoridade do Antigo Testamento. Lá o John Bright reconhece que textos como esse que Deus ordena a guerra são sensíveis para os cristãos da nossa época. Então, um bom hermeneuta, um bom intérprete da Escritura, ele precisa considerar seriamente esses textos, tá? Então, eu quero agradecer pela pergunta e dizer que ela, de fato, ela é importante e que ignorá-la ou alegorizá-la seria um caminho equivocado, certo? E aí o John Bright, ele coloca 4 critériozinhos aqui para que a gente possa trabalhar com esses textos. O primeiro critério é reconhecer que esses textos têm função teológica e não normativa. A ideia é que os textos do Antigo Testamento, especificamente esses da guerra, se você quiser considerar Josué como um modelo, como o John Bright faz aqui no livro, eles apresentam um princípio teológico e não uma conduta ética a ser replicada. Com esses textos, Deus não está perpetuando uma espécie de guerra santa, mas ele está revelando um pouco do seu caráter dentro daquele período na história da redenção. Então, naquele período, Deus está fazendo a distinção do seu povo, brigando pela santidade do seu povo, em contraste com os povos, e revelando o seu zelo contra a idolatria, né? Então esse texto de alguma maneira revela a santidade, reserva a oposição ao mal. Então seria a função teológica de Deus e a função normativa. Segundo ponto que o Bright traz para a gente é que nós devemos ler esses textos à luz da revelação progressiva, não é? Então, à medida que o plano de Deus vai avançando, o progresso de Deus vai avançando, os textos bíblicos deixam
de exercer um papel normativo sobre a vida dos cristãos. E aí eu parto de um pressuposto, eu estou do lado da descontinuidade da relação entre os testamentos, tá? Então tem um livro, Continuidade e Descontinuidade, do Benjamin Merkle, que ele traça 6 posições principais, né? Essas 6 são subdivididas em 2, aqueles que estão do lado da continuidade e aqueles que estão do lado da descontinuidade. Os que estão do lado da continuidade são considerados aliancistas e os que estão da descontinuidade são dispensacionalistas. Dentro dos aliancistas você tem reconstrucionista cristão, teologia do pacto e aliancismo progressivo. Dentro dos dispensacionalistas você tem dispensacionalista clássico, revisado e progressivo, tá? E aí o Benjamin Merkle, ele trabalha 4 perguntas principais para formular o seu espectro. E a primeira é o papel da hermenêutica. Nós adotaremos uma hermenêutica literal, uma hermenêutica simbólica. Segunda pergunta é qual a relação entre as alianças, né? Se elas são condicionais ou incondicionais e como é que elas se relacionam. Como é que a aliança davídica se relaciona com a nova, como é que a aliança davídica se relaciona com a abraâmica, como é que a nova aliança se relaciona com a aliança mosaica, e aí o termo já diz muito, né? Aliança antiga, o Velho Testamento, ou Novo Testamento, ou Nova Aliança, certo? E você tem a diferença entre Israel e Igreja, como é que cada tema vai trabalhar, e bota aqui o negocinho carregando, como é o papel do reino de Deus. Certo? O papel do reino de Deus. Então, dentro da minha resposta, né, como eu entendo, é que há uma quebra de aliança. E os crentes, então, estão submissos à lei de Cristo, que está expressa no Novo Testamento. Então, eu aplico o John Bright lendo à luz da revelação progressiva. Se eu sou um cristão, eu estou debaixo da lei de Cristo. E essa normatividade deve vir do Antigo Testamento, do Novo Testamento. O Antigo Testamento precisa ser ali dentro da sua estrutura teológica. Tá? E aí, dentro desse sentido, seria aplicar a lição espiritual, certo? Quando eu digo espiritual, não estou querendo dizer simbólica nem alegórica, não. Mas eu estou querendo dizer o que aquele texto ensina sobre o caráter de Deus. E aí, quarto ponto que o Bright coloca é usar o Antigo Testamento como um espelho e não apenas como um modelo a ser seguido, tá bom? E aí também fica a recomendação do livro, Autoridade do Antigo Testamento, da Bíblica Publicações, tá certo? Terceira pergunta. Quais os 3 caminhos ou outros 3 caminhos têm a ver com o sensus plenium? Pode explicar? Né? Então, essa pessoa aqui, ela perguntou sobre os diferentes caminhos possíveis para interpretar o uso do Antigo e do Novo Testamento, certo? Então, isso pode parecer um pouco estranho para você, mas existem pelo menos 7 visões diferentes de como os autores do Novo Testamento citaram o Antigo. Eu escrevi um artigo lá na teologia, na revista Teologia Brasileira, onde eu apresento as 3 principais visões, né? Significado único, múltiplas aplicações, do Walter Kaiser, significado único, múltiplos contextos e referentes, do Darrell Bock, e a abordagem do sensus plenium, né? Então, o que é que cada uma dessas visões elas querem dizer, de modo bem rápido e sucinto sobre isso, né? A primeira posição, o significado único, múltiplas aplicações, ela fala que cada texto tem um significado fixo, certo? E todo autor bíblico do Antigo Testamento, ele captou a completude da sua mensagem, certo? Por mais que ela possa ser aplicada de modo diferente, mas o autor primeiro, ele entendeu, certo? Essa mensagem. E aí nós precisamos nos valer do argumento do Rush, naquele livro Validade da Interpretação, onde você vai entender a diferença entre significado e significância, tá? E aqui eu quero recomendar 3 livros para vocês. O livro do Rush, Validade na Interpretação, o livro do Abner Shaw, A Hermenêutica dos Escritores Bíblicos, e o Está Reescrito, onde o Michael Vlach apresenta no 2º capítulo as 7 visões de modo mais profundo, tá bom? Nós temos o sensus plenium, que acredita que o Novo Testamento
consegue voltar para o Antigo Testamento e ressignificar, ou seja, trazer um sentido mais profundo, um sentido mais pleno do que é revelado em Cristo, certo? E também tem um significado único e múltiplos referentes, que é um sentido original com múltiplos níveis de comprimento, conforme o Darrell Bock apresenta. Eu, pessoalmente, estou inclinado a seguir a posição do Darrell Bock, tá certo? E um pouco também do Walter Kaiser, mas eu quero marcar aqui também minha posição, aproveitar nesse vídeo, né, para ser diametralmente oposto à noção de um sensus pleno, porque se um texto posterior ele rouba o significado do texto primeiro, então nós temos um certo tipo de desconstrucionismo, tá? Então nós argumentamos que por conta da inspiração, por conta de como a estrutura da Escritura foi dada a nós por Deus, cada texto tem um significado completo dentro do seu próprio contexto. E a última pergunta aqui desse vídeo diz respeito a um texto específico de uso do Antigo no Novo, tá? A pessoa perguntou o seguinte: como entender Isaías 7,14 como uma profecia messiânica, sendo que originalmente foi um sinal para Acais, e virgem pode significar uma jovem, tá? Então, vamos voltar lá para o texto de Isaías 7, capítulo 14. Vocês conhecem o texto, diz assim: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará luz a um filho e o chamará Emanuel. O contexto imediato dessa passagem tem a ver com uma relação do Senhor com Acais por intermédio do profeta Isaías. Isaías vai até o rei Acais e diz: pede-me um sinal. Acais, como fruto da sua incredulidade, rejeita a ordem de Deus e diz: não pedirei um sinal. E o Senhor então responde com uma forma de juízo a Acais, que enviaria um menino, e esse menino seria Emanuel, né? Que, como nós sabemos, significa Deus conosco, a presença de Deus no meio do povo. Qual o problema com essa profecia? O problema é que em Mateus capítulo 1, verso 23, o evangelista vai aplicar como um cumprimento dessa profecia o nascimento de Jesus. Aí você me pergunta: sim, eu não entendi o problema. Pois eu vou aprofundar aqui com você a natureza do problema, tá? Observe que é um diálogo entre Deus e Acais. Quem precisava, ou o objeto do sinal, quem receberia o sinal, era Acais. Então, se a profecia é cumprida em Jesus, Acais deveria ter vivido até a época de Jesus para ver Jesus nascer, e então seria um sinal. Do contrário, a palavra de Deus falharia e uma série de complicações que teria na nossa teontologia, tá bom? Então, essa posição deve ser rejeitada. Mas existe um segundo problema, que é o nascimento da virgem, né? Se a gente diz que não tem nada para Acais e tem só em Mateus, então existem dois nascimentos virginais, porque Isaías aqui fala de um nascimento virginal, certo? Então a gente precisa ir com calma. Então vamos entender que vamos desempacotar esse texto. Primeira coisa é que quando os nossos tradutores usam a palavra virgem, eles não abarcam o significado completo da expressão no hebraico, da palavra no hebraico, que pode indicar uma mulher jovem também, certo? E a maneira mais comum de entender é que esse menino é o menino do profeta, certo? Que quando o profeta o enxerga, ele sabe então que será julgado por Deus. Em Isaías capítulo 8, verso 8, a expressão Emanuel, né? O título de novo de Deus conosco aparece mais uma vez dentro do contexto de Isaías. E quando a gente vai para Isaías capítulo 9, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, ele vem por meio de um rebento de Jessé, né? De um menino que nasceu, o filho que nos deu, tá? Então, esse molde, esse padrão em que por meio de um filho, Deus vai trazer juízo para um povo, começa aqui em Isaías. Quando a gente vai para Mateus, o evangelista então está percebendo que existe a possibilidade de um duplo cumprimento. O sinal foi dado a Acais. Ele viu o filho do profeta. A jovem concebeu e deu luz a um filho, e Deus julgou Acais. Mas agora, em Mateus, essa profecia chegou ao seu ápice, ao seu clímax. Ela escalonou, como geralmente nós usamos na linguagem técnica. E escalonou em Cristo. A jovem não é mais só jovem. Ela é uma jovem que não foi tocada
pelo seu noivo. O texto deixa claro ao falar, é um dos dilemas que Mateus narra a partir do verso 18 do seu primeiro capítulo, a sua virgindade. Ela não foi tocada enquanto não deu luz ao menino. E um outro aspecto é que esse menino é obra do Espírito Santo e como parte do cumprimento da expectativa de que Deus viria no meio do seu povo para trazer juízo e restauração, agora está acontecendo de modo cabal, de modo completo e de modo último. Então, isso é uma maneira que prepara o leitor do Evangelho de Mateus para o que vai encontrar, o que ele vai ver no Evangelho. Esse menino será fonte de juízo para os israelitas que, assim como Acaz, negaram o sinal de Deus, mas esse menino será fonte de esperança para que, assim como o remanescente fiel do tempo de Isaías, receberam esse menino como o Messias e Salvador das suas vidas. Tá bom? Essa é uma das pérolas de você saber ou compreender ou ter categorias que te ajudem a entender os usos que o Novo Testamento faz do Antigo. Por isso que no dia 3, 4 e 5 eu te espero para o nosso evento da Sombra à Realidade, onde nós vamos aprofundar não somente como interpretar, mas também como pregar os textos do Antigo e do Novo, tá bom? Os dias 3, 4 e 5 de julho. Então, se você chegou até aqui, peço que você se inscreva aqui no canal, clique aí no link de gostei e se você deseja ter mais vídeos como esse, coloque nos comentários textos de uso do Antigo no Novo, porque pode ser que a gente pare depois um tempinho aqui e grave algum conteúdo para tentar te ajudar a interpretar com profundidade a Escritura, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe.